Isto aí, estamos aqui, que alegria, seja bem-vindo. Seja bem-vindo você que está aqui comigo em mais uma live, né? Em mais uma live aqui comigo todo dia dessa semana às 19h15. Seja bem-vindo, Marilac, seja bem-vindo você aqui do meu perfil. Rony Lima, olá, tudo bem? Fabiana, querida. Fabiana, você vai ficar por aqui? Daqui a pouco eu vou te chamar, Fabiano, se você estiver por aí, hein? Eliene, seja bem-vinda. Olha, essa live de hoje, ela é para tirar todas aquelas dúvidas. Quem pode se tornar um psicanalista? Como se forma um psicanalista? Tem pessoas que confundem, né? Ah, é psicólogo, ah, é médico. Nós então vamos falar tudo isso aqui. Então, quem pode ser um psicanalista? Ah, oi Sheila, aí a grande psicanalista. Boa noite, querida. Então, quem pode ser um psicanalista? Como se forma um psicanalista? Como se dá aquele primeiro contato, né, com o curso? Como é que funciona? Tem um curso de formação em psicanálise? Tem um curso que eu tenho entre em contato, né? Seja bem-vinda, Eliane Portela de Brasília. Muito bem, seja bem-vinda, Andressa. Ó, a Andressa já é uma das alunas aqui de um instituto, hein? Fique ligado. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui? Enquanto nós estamos, daqui a pouco eu também entro ao vivo no Instagram do Iner e do Eduardo Rocha, nessa parceria inédita, né? Instituto Self com o Instituto Iner, Elias Silva, psicanalista, e o grande mestre treino internacional em PNL, Eduardo Rocha. Claro, dessa parceria só pode vir coisa muito boa, não é verdade? Aqui falando do Eduardo, ele entrou. Dessa parceria com o Eduardo Rocha, né, esse grande trainee internacional em PNL, e comigo, né, que estou aprendendo ainda muito a aprender nesse caminho da psicanálise, dessa parceria tá vindo coisa muito boa. Tá vindo coisa muito boa, vocês estão acompanhando a live, né? A live de todo dia, meio-dia e 15, com o Eduardo Rocha. Hoje foi fantástico, viu? Falando sobre inconsciente coletivo. Se não viu ainda, não viu, não acredito. Corre lá. Quer dizer, depois da minha live aqui, corre lá no Instagram do Eduardo e assista, que ainda está lá, né? Daqui a pouquinho, amanhã ou depois, a gente já tira todas essas lives daqui dos nossos Instagram. Por quê? Tá vindo coisa boa aí futuro, daqui umas 2 semanas, aguarde, hein? Que é a semana da psicanálise. Seja bem-vindo, ó, tá vendo aqui, tem um coraçãozinho, clica aqui nesse coraçãozinho e você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui e vai mandar para 5 pessoas. Isso, ó, eu tô fazendo aqui, ó. Você tá me ouvindo? Você vai ficar me ouvindo agora, só que eu vou mandar para 5. Mandei para 5 pessoas, hein? Manda para mais pessoas, deixa o coraçãozinho. Se já tiver alguma pergunta sobre a psicanálise, já pode mandar, tá? Que aí eu vou respondendo tudo à medida da live. Então, quem pode ser um psicanalista? Como se forma um psicanalista? Como que é o curso de formação em psicanálise? Tem faculdade para se tornar um psicanalista? O que você acha? Você que está aqui, hein? Tem uma graduação? Ah, então eu vou fazer uma pós-graduação? Ah, não, eu quero fazer um mestrado? Não, eu vou fazer um doutorado de psicanálise? Então tem algumas dúvidas que, pensando nessas dúvidas, nós trouxemos tudo para cá, nesses dias de live, né? E principalmente aqui agora falando sobre isso. Primeira coisa, eu vou ousar, vou fazer algo diferente. Ó, tem uma pessoa aqui, vou convidar. Simples. Quem pode ser um psicanalista? Já vamos começar com o conteúdo. Você sabe que aqui nessas semanas de live, são aulas, né? É aula que nós estamos falando. É sobre aula, é sobre conteúdo. Então a gente já começa com conteúdo. Quem pode se tornar um psicanalista? Quem pode ser e como que a pessoa fala, eu quero me tornar, né? Mas todo mundo pode se tornar um psicanalista? Será? Ou não? Precisa de algum critério? Entendeu? Como que é isso? Então já chamei uma pessoa aqui, ó. Rani Rico, seja bem-vindo aí de Brasília, do Instituto Hino, grande hipnoterapeuta também. Então, a pergunta que está aqui, que nós estamos respondendo logo no início. Quem pode ser um psicanalista? Fique ligadinho aí. Eu chamei aqui, vamos ver se ela. E foi de em cima da hora, hein?
Eu chamei aqui. Olá, dona do Foi. Dona do Foi eu conheço, minha amiga psicanalista. É, eu chamei aqui, ó, vou chamar de novo uma pessoa, estou pegando aqui de surpresa, uma psicanalista. Quem pode se tornar um psicanalista, hein? Deixa eu ver aqui de novo. Vou tentar de novo. Aqui sem avisar. Vamos direto, vamos ver se dá certo, né? Mas aqui, antes, ela está aceitando. Tá vendo aqui? É inquieto muitas vezes, né? Por que que muitas vezes as pessoas, elas talvez tenham interesse de se tornar um psicanalista, tenham aquela vontade, como faz, mas talvez não se acha apta, né? Tem isso aí. Tem pessoas que não gostam ou que se acham que não vão conseguir. Como que funciona isso? É eu que me escolho, as pessoas que se escolhem para ser psicanalista, entende? Se tiver alguma dúvida, responde aqui. Eu acho que a pessoa que eu estou convidando aqui, eu estou querendo pegar ela no flagra, né? Porque foi sem avisar, mas eu acho que ela está atendendo agora, que é a Fabiana. Fabiana é professora nossa aqui do Instituto Wiener, professora também aí no curso de, de psicanálise que nós estamos montando, hein? Ó, já vou chamar aqui, vamos, vamos pegar outra psicanalista aqui. Hoje eu quero só chamar essas pessoas. Você que é aluna que está aqui, eu estou vendo que tem aluno de psicanálise aqui, hein? Vamos ver se essas pessoas vão aceitar. Se, ó, não aceitou, o pessoal está com vergonha. Tem base? Será que está com vergonha ou não pode? Mas então vou responder, ó. Quem pode ser um psicanalista? Se a gente entende, se a gente voltar na origem da psicanálise, né? Ontem nós vimos com a Sheila, inclusive a Sheila está aqui, que a história da psicanálise, né? Que foi junto com a história de Freud, o pai da psicanálise, está fantástica essa live. E aí ele era médico, ele era médico, quando começou todo o processo de investigação do inconsciente. Porque o inconsciente é esse grande detalhe dentro da psicanálise. Então, ele começou a investigar ele como médico, mas ele se sentiu inquieto em algumas vezes lá, porque ele chega a falar, ó, já vou dar uma resposta, hein? Ele chega a dizer que a psicanálise é uma ciência leiga. Olha só que interessante, hein? A psicanálise eu te chamei para entrar, Sheila. Eu estou chamando aqui alguns psicanalistas que estão aqui, ó. Você, a Fabiana, para passar. Foi sem avisar mesmo. E aí, é, ele falou que a psicanálise precisa ser uma ciência leiga. Mas o que é a ciência leiga? Lembrando que ele era médico, né? Então, naquela época, quem era o leigo? Era aquela pessoa que não era médico. Porque as outras graduações, as outras coisas, vêm surgir bem depois. Nós estamos falando no final do século XIX, 1800 e alguma coisa. Ixi, mas eu não estou nem arrumada, olha, descabelada. Pronto, aceitou, aceitou. Essa aqui é a Sheila, minha amiga psicanalista, que ontem falou sobre Freud. Aí eu chamei a Fabiana, eu vi você aqui, eu falei, vou pegar elas no pulo. Sheila, quem pode ser psicanalista? Respondendo dessa primeira pergunta aqui, quem pode ser o psicanalista? Quem pode ser um psicanalista? Eu diria que quem pode ser o psicanalista, primeiro, uma pessoa que tem amor pelas pessoas. Uma pessoa que ame o outro, uma pessoa que tenha desejo pelo outro. Porque em psicanálise, o que a gente faz? Senão o amor. Né? A psicanálise nada mais é que manejar este amor, nada mais é que buscar este amor recalcado, reprimido. Então eu vejo que o primeiro ponto, o primeiro passo para uma pessoa, se ela quiser ser psicanalista, primeiro ela tem amor pelo outro, ela deseja o outro, ela tem esse sentimento ardente dentro dela de ajudar o outro, de contribuir com o outro, de ser um caminho na vida do outro, aí ele pode ser um psicanalista. Mas lógico. Mas parece que você falando desse jeito, Sheila, então parece que
podemos falar aqui, então, então se eu amo, se eu gosto de servir, se eu amo a pessoa, então todo mundo pode ser psicanalista? Como assim? Depende, depende. Depende, porque não é também a pessoa para ela ser psicanalista, ela tem que gostar. Oi, deixa eu falar com a pessoa, o Felipe. Felipe vai ser um futuro aluno, tá? De Alô? psicanálise. Ele já me mandou mensagem. Seja bem-vindo, Felipe. O que que acontece? Eu vejo o seguinte: primeiro que para ser um psicanalista, a pessoa tem que gostar de estudar, ela tem que gostar de ler, ela tem que gostar de mergulhar no universo da psicanálise. Segundo, ela tem que se autoconhecer. Ela tem que se autoconhecer, ela tem que fazer análise, ela tem que passar pelo processo, porque, né, a psicanálise é um tripé, que você já falou em outras lives sua, né? Que a psicanálise é um tripé que é o conhecimento, o estudo, além disso, o seu atendimento, a sua análise, a sua descoberta, o seu Pessoal, eu verdadeiro, a sua análise pessoal e a análise do outro. Então, a pessoa tem também que estar disposta, interessada em passar pelo processo de análise. Porque não se forma um psicanalista, ele não sai, não termina a formação dele sem ele passar pelo processo de análise. Ele tem que deitar no divã, digamos assim, né? E uma outra coisa que eu vejo, e essa é a grande diferença, é o grande boom da psicanálise, né? Que você passa pelo processo e a partir de você passar pelo processo, através da sua autodescoberta, através de você se conhecer, você aprende como ser um psicanalista e é uma pessoa que ela vai saber que ela vai estar se formando a vida inteira. Porque você, Elias, é um psicanalista, eu sou uma psicanalista, mas na verdade nós ainda estamos no processo psicanalítico. claro, Porque o claro. psicanalista está o tempo inteiro psicanalista. Então a gente sempre está estudando, a gente sempre está buscando, porque para mim a psicanálise é isso, para ser um psicanalista é isso, mas lógico, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento, ela tem que ter ela tem que ser formada em alguma área do conhecimento, né? Ela tem que ter uma graduação em alguma área do É um conhecimento. critério interessante, um critério bom aí. Não sei se eu respondi se era o que você queria. Mas é isso, você já colocou muitas pistas. Alguém que ama o outro, alguém que gosta de estudar, alguém que se interessa pelo seu processo de autoconhecimento. Então aí já começa a colocarmos o perfil desse psicanalista. Sheila, obrigado pela Tá participação. bom, tá bom. Eu que agradeço você me pegar assim, ó, descabelada, desarrumada. Obrigado, Sheila. Boa noite. Beijo. O que é que a gente não faz pela psicanálise? Beijo. Obrigado. Então aí vocês viram que a Sheila, então, colocou esses critérios. Então, quem pode ser um psicanalista? Eu vou até mudar a pergunta. Porque o psicanalista, ele se autoriza, né? Eu estou vendo aqui que tem até estudantes de psicologia aqui, né? Os psicólogos, aqueles que vão se tornar, na verdade, eles fazem a graduação de psicologia, os 4, 5 anos de graduação. No final, ele, terminando, faz todos os seus estágios, se inscreve em um conselho regional de psicologia e estará habilitado a atender. Para nós psicanalistas, olha aqui uma primeira resposta: não existe graduação. É isso que já tira tanta dúvida, né? As pessoas olham o Emerson, e isso, Emerson, faz psicanálise na CCE, onde eu fiz também, e é onde eu tenho parcerias aqui com as turmas presenciais aqui de Goiânia. Emerson, me fala um pouquinho dessa experiência sua aí de ser aluno da psicanálise. Me fala aí como que está sendo essa experiência. Então, voltando, você que se interessa pelo processo da psicanálise, eu falo que muito mais do que um curso de psicanálise, é um percurso. Percebe a diferença? Você não é somente um curso. Está aqui as folhas, eu vou fazer tudo isso e estou pronto. Vou cumprir toda a grade horária, né? A grade curricular. Na verdade, no curso de psicanálise não é assim. É um percurso, porque tem um processo que se faz. Qual que é o processo? Então, depois que eu me interesso pela psicanálise, eu vou me inserir em um instituto de formação
em psicanálise. Eu vou me inserir. Olha o que eu estou falando, hein? Ah, o Emerson. Oh, fantástico. Depois dos cursos do INE da psicanálise, me vejo transformado. Fantástico, Emerson. Seja bem-vindo, né? E agora o Instituto Self também está indo aí para Brasília, viu, Emerson? Quero te conhecer nessa parceria que nós estamos fazendo Self e Inner, hein? Quero tomar um café com você aí em Brasília. E aí, quando você tem esse interesse, você se insere em um instituto de formação em psicanálise. Um instituto sério, um instituto que planeja toda a formação do futuro analista com base na parte teórica, conhecendo Freud, claro. Ontem nós vimos um pouco de Freud com a Sheila, né? Conhecendo Freud, conhecendo os pós-freudianos. Aí vem Lacan, vem Winnicott, vem Melanie Klein, e aí todos os pós-freudianos. E ainda hoje, olha interessante, ainda hoje tem ótimos psicanalistas na atualidade. Psicanalistas que estudam, psicanalistas que se debruçam, né, sobre os casos clínicos. Ó, vamos marcar assim, Emerson, tá marcado. E aí, temos, então, ele se insere nesse processo em um instituto de psicanálise, um instituto sério, se insere nesse instituto, faz todo o percurso ao tripé. Primeiro, o percurso acadêmico, de ter as aulas, de ler, né, de ter contato com o livro. Mas aí, lembra que é um percurso? Porque a pessoa passa pelo processo de análise. Então, você que quer se tornar um psicanalista, eu vou estudar e estou ótimo. Sim, o estudo é perfeito, o estudo é essencial, mas você precisa passar pelo processo de análise. Quando Freud iniciou, nós não tínhamos esses institutos. Claro que não, né? Ele estava ali naquela inventando aquela ciência a partir dos casos que ele atendeu. Mas ele, olha o que eu falei, atendeu, ele fazia análise. E aí, como fruto da análise, surgiram os primeiros psicanalistas. E aí vem o terceiro ponto do tripé, dentro desse instituto, que é você que começa a atender a outra pessoa, atender os seus primeiros pacientes, os primeiros analisandos. Mas aí é supervisionado. Claro, você que tem o seu psicanalista, tem o seu analista, você começa a ser supervisionado. Eu estou atendendo esse caso, eu estou atendendo esse caso. E aí se conclui esse percurso. Percurso inicial, viu? Estou falando o seguinte, clica aqui, dá um coraçãozinho aqui, você que curte a live, está curtindo esse tema, manda para algumas pessoas que acham que vai ter interesse no tema da psicanálise e como se forma um psicanalista. Manda aí. Obrigado, Roberto. Obrigado, Leide, Abraão. Seja bem-vindo. Então, entrou-se nesse percurso, entrou-se no Instituto Sério de Psicanálise, e aí faz todo o percurso, e aí ele, olha que interessante, preste atenção no que eu vou falar. O aluno, junto com o seu analista, junto com o seu psicanalista, que vai se tornar para ele um psicanalista didata, olha o nome, psicanalista didata, é aquele que vai acompanhar. Não é o didata, não vem de didático? Vem de acompanhamento, aquele que está ao lado. Então, o aluno, junto com o seu psicanalista, aquele analista que está acompanhando o aluno, eles vão se autorizar aquele aluno, que até então era aluno, vai se autorizar a atender como psicanalista. Mas, claro, a supervisão nunca acaba. Né? Olha o que a Sheila acabou de falar aqui. O tripé é o resto da vida. Claro, eu sempre vou estudar, ok, cheque. Não tem aquela coisa lá, né? Eu sempre estudo, ok. Análise pessoal, claro. A Sheila faz análise, eu faço análise. Eu, da época de estudo, olha a Sheila perguntando aqui. Quando eu estava fazendo o curso, a minha psicanalista de data foi a Sheila, que está aqui, ó. Sheila WS, pode seguir ela aqui no Instagram. Então foi ela que foi minha psicanalista de data. E depois eu comecei a atender e ainda a supervisão continua, entende? Então esse processo nunca passa. Então eu me insiro em um instituto, faço o percurso e de fato, o Felipe até falou, né, que gosta de estudar. Precisamos ler. A psicanálise, lembra que Freud falava que ele queria uma ciência leiga, ou seja, não era para médicos.
E hoje nós sabemos que não é para psicólogos somente. Lógico, nós temos médicos que estudam a psicanálise, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos tantos terapeutas, né? Um hipnoterapeuta, aquele que atende em um desenvolvimento pessoal. Hoje eu conversei com alunos aqui que vai entrar, novos alunos da psicanálise, que ela faz medicina ortomolecular e agora vai ingressar na psicanálise para entender um pouco mais desse mecanismo psíquico que é a nossa mente. Então, é aberto. O que se pede? Que tenha uma graduação, ou que se esteja fazendo essa graduação. Para quê? Para que tenha toda a base ali, a base acadêmica, né? Mas você profissional, você que quer se desenvolver, você que quer olhar para uma realidade e a partir de uma luz da psicanálise, ele vai entender aquela realidade, entende? Nós estamos num momento muito difícil, né? Eles, nesse momento de lockdown, né? Eu estou aqui em Goiânia, vocês estão em Brasília, tem gente aí de todos os lugares, esse momento difícil. E aí a gente precisa, muitas vezes, o olhar psicanalítico para tentar entender tudo isso, né? Para tentar ver como que a gente se insere no meio disso. E Freud, falando um pouco ainda da psicanálise, a Sheila bem lembrou aqui, ele nunca quis que a psicanálise fosse reservada aos médicos, reservada à academia, entende? Por isso que nós, para se tornar um psicanalista nesse instituto aqui, nós que estamos organizando essa semana da psicanálise, hein? Você que está aqui, tem alguém que está aqui que já está inscrito na semana da psicanálise? Gente, vagas limitadas, e eu fiquei sabendo que restam poucas vagas. Olha o que eu estou falando. Restam poucas vagas para a semana da psicanálise. Instituto Self, Instituto Winner, Eduardo Rocha e eu estamos preparando uma semana de graça, gratuito para você, para mergulhar um pouco dentro da psicanálise. E aí, nesses institutos livres, nesses institutos que não é regido, né, por seja uma pós-graduação ou uma graduação, é um curso livre. É reconhecido, tem a legislação própria de curso livre, só porque é um curso onde é uma livre reflexão. Olha que interessante. Isso é a psicanálise, é viva. A psicanálise viva, a psicanálise cheia de reflexão. É interessante quando nós que temos graduação, né, eu tenho 2 faculdades, tantos aqui têm outras faculdades, quando a gente entra no universo psicanalítico, a gente se encanta, porque existe muito conteúdo, mas não existe tanta normatização. Olha o que eu estou falando, não que é bagunçado, viu? Mas que não existe esse engessamento. Freud não queria isso. Entende? Freud não queria isso. Freud queria uma psicanálise livre. É tão livre que eu, como psicanalista, a Sheila psicanalista, tem outros psicanalistas aqui. Você que vai se tornar um psicanalista, livremente nós nos associamos. Por isso que existe a Associação de Psicanálise aí em Brasília, existe aqui em Goiânia. E olha, tem uma novidade vindo aí, uma associação de psicanalistas aqui do Centro-Oeste. Estamos organizando. Olha, novidade, hein? Só para deixar gravado aqui. E aí, vou tomar meu chazinho aqui. Hoje eu tô tomando um chá, viu? Ó, com a minha caneca do Friends. Claro, não pode faltar a minha caneca do Friends. Eliane Silva Campos, seja bem-vinda. Voltando aqui, então, faz esse percurso, o psicanalista livremente se associa. E para que ele se associa? Para que nós troquemos experiência. Lembra que nós falamos que o tripé, ele sempre vai existir? O tripé sempre vai existir. Então, eu sempre vou estudar, eu sempre vou fazer supervisão, sempre vou conversar com um psicanalista. E assim vai. E aí nós vamos trocando. Então, quem pode se tornar um psicanalista? Você. Olha o que eu falei, hein? Quem pode se autorizar um psicanalista? Você. Mas, Elisa, você falou tanta coisa. Sim, você que se interessa. Porque se você está aqui nessa live, se você que está assistindo ao vivo agora, você que está assistindo agora aí, ó, né, você não conseguiu ver ao vivo, está aqui agora. Você que já se inscreveu para a Semana da Psicanálise, você que vai se inscrever, você é um interessado, um apaixonado pela psicanálise, talvez sem saber muito ainda. Mas então você, entrando em um instituto, entrando em um curso sério, fazendo esse percurso,
ele vai sim, você pode se autorizar um psicanalista. Então, aquilo que a Sheila falou logo no início, né? Eu que sou apaixonado pelo outro, que quero e me preocupo com o outro, mas também quero e me preocupo por mim comigo mesmo. Nesse momento, passando pelo processo, passando pelo percurso, eu me analiso. Aí você vai falar assim, tem como ser um psicanalista sem fazer análise? Sem ser atendido em análise, né? Não tem como. Mas por quê? Vocês estão inventando, Elias? Você está inventando? Não. Se você encontrar, olha o que eu vou falar. Se você encontrar algum instituto ou alguma outra coisa aí que dá o curso de psicanálise e diz que você vai se tornar um psicanalista somente lendo um livro, cuidado, porque aí nós precisamos ir na fonte e ver que nem Freud lá atrás ele não pensou a psicanálise assim. Ela foi sendo transmitida e sendo transmitida através também da análise. Então, a análise pessoal a análise pessoal de você ir para o seu psicanalista, né, é essencial. Não tem como fazermos e nos tornar um psicanalista sem isso, entende? Então, pensando em tudo isso, né, pensando nessas, não nesses critérios, sim, podemos falar de alguns critérios, mas de algumas orientações para não sair aí de qualquer jeito, né? Engraçado que olha o que eu ouvi esses dias. Ah, eu encontrei um curso, e aí a pessoa me falou, um curso de formação em psicanálise em 5 meses, olha isso, em 5 meses, e lá era só assistir algumas aulas e já me tornava psicanalista. Olha isso. Isso aí já é uma bagunça, isso aí já é um desrespeito com a ciência, com aquilo que Freud falou, né? E claro, cada um faz ao seu molde, mas não pode fazer com que esse seu molde ele capacite e habilite outras pessoas a entrar num setting psicanalítico, num consultório e fazer com que ele é um psicanalista agora. Não, temos isso, né? E essa ideia que que nós estamos defendendo e difundindo, por isso que existem essas lives, tanto o Eduardo Rocha, né, todo dia, meio-dia. Então, se você não assistiu, vai lá logo depois dessa e assiste as lives dele, muito bacana. E todo dia eu estou aqui, 19h15, preparando vocês, esclarecendo tantas coisas que a gente encontra na internet que não tem nada a ver e colocando todo mundo junto na semana da psicanálise, hein? Olha, obrigado, tá achando interessante? Tati Lopes. Tati já está inscrita na semana da psicanálise, hein? Aí, é, voltando, aí só cumprimentando, a Sheila falou, ó, não vai saber o que faz e vai piorar. Por quê? É uma pessoa que não passa pelo divã, não passa pela análise pessoal, não faz um percurso. Lembra dessa palavra, por favor, lembre dessa palavra. Percurso, um percurso psicanalítico. Uma pessoa que não passa por isso, ele vai correr o risco de ser tudo, menos talvez um bom psicanalista. E quem é o bom psicanalista, né? Vamos colocar isso. O bom psicanalista é aquele que não tem, ele se coloca diante do paciente. Oi, André, tudo bem, querido? O André, meu amigo lá da Paraíba, seja bem-vindo, André. O psicanalista ele vai se colocar diante do paciente, diante do analisando, né? Porque aqui a gente chama de analisando. Ele vai se colocar diante dele como esse espelho e vai, a partir da associação livre, ou seja, daquilo que o paciente falar, daquilo que o analisando falar, ele vai perguntando, vai escutando e vai tentando, junto com aquele paciente, com aquele analisando, vai tentando ressignificar, vai fazer que aquela pessoa ela olhe de um jeito diferente para algo que talvez ela nem sabia que tinha. E aí é um processo que vai acontecendo. E esse manejar, olha interessante, esse manejar, esse processo da análise lá no consultório, isso se aprende onde? Onde se aprende isso? Onde se aprende? Onde vocês imaginam?
Ó, ó, já se inscreveu, perfeito, tamo junto. Eu e Eduardo Rocha com vocês na Semana da Psicanálise. Aonde se aprende? Aonde o psicanalista aprende a manejar isso? A entrar em contato com o sintoma do analisando. Aonde? É nesse percurso. É no percurso teórico. É quando ele olha para si dentro do processo de análise, encontra uma angústia, uma dor, e aonde depois ele começa a atender sendo supervisionado, e aí ele volta no livro, ele vai para o livro, vai para a sua análise pessoal, vai para o paciente, e essa teia maravilhosa, essa teia de relação e de transferência, olha a palavra, essa teia de relações e transferências que se acontece o processo de análise, e aí como consequência natural, talvez sem ser objeto primeiro da análise, aquela pessoa começa a se olhar de uma maneira diferente, e aí até mesmo comportamentos mudam, até mesmo comportamentos podem mudar, até mesmo questões podem ser resolvidas por causa desse manejo da transferência entre o analista e o analisando, entre o sintoma que aquele analisando traz, entre o sintoma que aquele analisando traz e a angústia que ele experimenta. E aí é unindo a angústia que aquela pessoa experimenta, ouvindo o que ele consegue falar e o que ele fala por palavras e o que ele não fala por palavras, que o psicanalista vai tentando fazer com que ele consiga olhar para um mundo totalmente diferente. Mas que mundo? Vai mudar o mundo dele? Não vai. Você que faz análise, sua família continua a mesma, a sua casa continua a mesma, seus problemas continuam o mesmo, mas o seu olhar, porque você se colocou em análise diante do analista que consegue manejar tudo aquilo, você, ao o analista falar assim, olha, ficamos por aqui hoje nessa nossa sessão e tem uma ótima noite, né, ou um bom dia, e aí nós nos vemos na próxima semana. Naquele momento, quando o analista fala isso, dá um clique que ele começa, ele sai da sala, ele sai do consultório, ele sai do setting, que é o nome que a gente se dá de consultório, ele sai daquele momento com uma nova visão, a Sheila colocou perspectiva, uma nova vida. Ontem, partilhando com vocês aqui, deixa eu ver se dá tempo de partilhar aqui com vocês, dá, temos uns minutinhos. Ontem eu tive a oportunidade de atender um paciente na nossa primeira conversa. E aí ele, passando um processo bem complicado, nós estamos, né, nesse meio pandêmico, nessa situação, um processo de ansiedade altíssimo. E aí, depois concluímos, ouvi, foi uma sessão muito difícil no sentido da escuta, mas muito prazerosa ao mesmo tempo. E aí, à noite, ele me manda mensagem. Normalmente não se manda, claro, mas aí ele, por conta dele, ele mandou, olha, eu estou aqui, vou dormir, estou muito mais calmo, muito mais tranquilo. Porque houve alguma coisa dentro dele naquela nossa primeira conversa. Aí você vai falar, Elias, o que aconteceu? Não sei ainda. Entende? Que o processo dele está começando. Entende? Alguma coisa ali foi... Ele acessou coisas que ele não tinha acessado. Ele alcançou coisas que ele não tinha alcançado. Ele se colocou em escuta dele mesmo, que talvez ele nunca se colocou na escuta. Esse é a análise. Esse é o percurso da psicanálise que você, que se interessa pela psicanálise, vai entrar. Entende? Cindy, seja bem-vinda. Cindy, daí de Brasília, hein? Seja bem-vinda, que alegria. Então, você que se interessa pela psicanálise e vai fazer esse percurso, por que não? Por que não? 3 perguntas. Primeiro, porque você não se inscreveu ainda. Por que você não se inscreveu ainda na Semana da Psicanálise, que é livre, que é super gratuita, que nós estamos preparando para vocês? Instituto Self, Instituto Inner, Instituto Self e Elias e Eduardo Rocha. Por que, Elias? Vai me ajudar em que lá? Primeiro, vai fazer você a se olhar. Grande objetivo. Porque o psicanalista não tem como ser psicanalista sem se olhar. Olha, vou repetir.
Não tem como ser psicanalista, se autorizar psicanalista sem se olhar. Não tem como nós olharmos e marcar com o nosso paciente, o nosso analisando, olha, esteja aqui na terça-feira, por exemplo, às 15 horas, e você vai estar lá. Não importa como você esteja, você vai estar lá. Mas antes disso, você se olha. Depois disso, você se olha. Então, o primeiro objetivo, você se olhar. Como consequência, horizontes que abrem, como a Sheila diz, como consequência, perspectivas que mudam, horizontes que se alargam. E aí eu consigo chegar no outro. Eu consigo chegar no meu analisando. Não fazer muita coisa, mas apenas ser um analista para ele. Ser um psicanalista. Se colocar à disposição. Se colocar à disposição para que ele consiga falar para você, mas no fundo ele está falando para ele, porque ele está se escutando. Lacan fala que o que causa angústia no processo de análise não é o que o analista fala, e nem é o que que o analisando fala, mas é o que ele escuta. Entende? É às vezes que ele se coloca escutando o que ele mesmo falou. Olha que bonito e que profundo. Olha que papel magnífico do psicanalista. Ele é aquele espelho de reflexo aonde aquela pessoa angustiada por N situações, por N dificuldades, ele consegue se expressar e ouvir o que dói. Mas quem vai falar? Vai ser o analisando, entende? Vai ser o analisando. Nós ali no nosso consultório, no setting, eu vou escutar o que o analisando vai falar, mas quem está falando é ele. Entende? Por isso que a psicanálise, a cura pela fala, a cura pelo amor, é a função do psicanalista, é a missão de ser um psicanalista. Por isso, queira o meu convite para vocês. Você que está aqui agora, você que vai compartilhar essa live com alguém, você que está aqui comigo, depois já gravado, né? Ele vai ficar aqui, essa live vai ficar aqui por enquanto, só 24 horas, logo até o final de semana a gente já tira todas as lives. Eu te convido a se permitir ser um psicanalista, a se permitir entrar nesse universo. Ah, Elias, mas eu não quero. Talvez atender clinicamente. Coloque isso como consequência. O grande bem que um processo de um percurso psicanalítico fará na sua vida será muito maior do que qualquer atendimento clínico que você fará. Se você se interessar em iluminar a vida de outras pessoas também, tá bom? Se permita isso. Faça com que esse desejo por você mesmo, mas como desejo por mim, sim, se valorizar, com autocuidado, se escutar. Será que você tem conseguido se escutar? Será que você tem conseguido levar a sério aquilo que você sente? Que pode não ser dor, né? A Sheila sempre está falando aqui, o sintoma nem sempre é a dor, nem sempre dói, mas sempre angustia. Não existe um processo sem angústia. É o convite que eu faço. Não existe um psicanalista que não experimenta a angústia. A sua primeiramente, para depois se colocar como espelho daqueles que também sentem um processo angustiante. É o convite que eu faço para vocês. Nessa live que eu trouxe rapidamente, né, alguns critérios objetivos do tripé, do instituto e também dessa missão, né? E o profissional, depois desse momento de se autorizar psicanalista, se passar por esse percurso, é um instituto sério, juntamente com outros psicanalistas em associação ali, começa a atender. E no Brasil, é interessante falar, hein? Olha, interessante, no Brasil existe uma lei que regulamenta a profissão do psicanalista. Sim, né? Existe no Ministério do Trabalho o Código Brasileiro de Ocupações, que a psicanálise é classificado como uma ocupação, né? Então, dentro do Código Brasileiro de Ocupação, tem um código específico para nós psicanalistas.
né? É reconhecido esse homem, essa mulher que atende com o critério, com as mesmas técnicas, com os mesmos métodos daquele homem do final do século XIX, Freud, que hoje ainda continua vivo nos nossos consultórios. Claro, com outros conhecimentos, com tantas novidades, com tantas coisas do conhecimento, mas quando eu e você que vai se tornar um psicanalista, você que está interessado pelo tema, você que já é um psicanalista, quando nós entramos no nosso consultório, quando a pessoa senta na nossa frente, ao nosso lado no divã, nós estamos fazendo ainda se tornar vivo aquela mesma ciência, aquela mesma ideia que aquele homem, o Dr. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele inventou e pesquisou nos seus primeiros pacientes lá no final do século XIX. É a mesma realidade. Por isso que nós temos essa autoridade como psicanalista, como analista, de entrar em contato com a angústia do outro, para que fazer dali, daquele momento de entrar em contato com a angústia, algo libertador. Nada mais é do que isso que Freud queria. Freud queria utilizar a psicanálise e usou a psicanálise para libertar tantas pessoas que sofriam, sem saber o porquê muitas vezes, sem saber o motivo, mas somente sentia angústia e sentia dor, de vários sentidos, desde dores físicas a dores psíquicas. E nada mais é o objetivo mais puro que a psicanálise, que nós psicanalistas temos, e que você, que se interessa pelo tema da psicanálise, tem como objetivo, é fazer com que aquela pessoa se liberte. Mas se liberte de que, Elias? Ela não sabe. Por isso que ela vai entrar em análise, para descobrir o que dói tanto, o porquê dói tanto, o que incomoda. E ela não sabe o que, mas ela sabe que dói. Talvez nada físico, mas ao olhar para ela, ao se olhar no espelho, muitas vezes a dor e a angústia vêm. E aí surge a psicanálise, como esse refrigério, não sem dor, porque a angústia surge, mas um refrigério de liberdade e de libertação. Tá ok? Eu acho que com isso eu vou fazer essa live até aqui, né? Tem tanta coisa bonita de se falar sobre psicanálise, sobre o psicanalista. Amanhã tem mais. Então, hoje foi uma aula rapidinha falando quem pode ser o psicanalista, quem pode se iniciar esse percurso. Mas o convite está muito forte. Se permita iniciar esse percurso psicanalítico na sua vida. Daqui a pouquinho eu vou colocar essa live lá tá aqui no IGTV, vai estar aqui arquivado. Eu vou colocar ela no Stories, eu vou colocar até o link. Você que ainda não fez a inscrição da Semana da Psicanálise, não acredito. De graça, da sua casa. Ah, mas eu estou em lockdown, não estou trabalhando. Não tem nada, não tem importância, não precisa sair de casa. Vai ser online. Então, você vai lá, como diz o povo, arreda para cima, vai lá no link e se inscreva na Semana da Psicanálise, que nós vamos dar conteúdo. Instituto Self, Instituto Inner, conteúdo de graça para vocês sobre a psicanálise. Com esse único objetivo, de fazer com que eu e você se torne cada vez mais livre daquilo que nos angustia e daquilo que dói. Então, e amanhã, seja bem-vindo você que entrou aqui, mas já estou quase encerrando, hein? Perdeu, mas ainda pode correr lá aqui na IGTV, que está aqui por algumas horas. Amanhã, 12h15, Eduardo Rocha, uma live maravilhosa. Ele já me falou o tema dele de amanhã, fantástico. Então, eu não vou conseguir assistir na hora, mas eu vou assistir logo depois, porque vai ficar gravado, viu? E amanhã eu tenho uma convidada. Hoje vocês viram que eu chamei a Sheila aqui só para levar, só para ela ficar assustada, né? Mas amanhã eu tenho uma convidada, de uma psicanalista daí de Brasília também. Você de Brasília, uma psicanalista daí de Brasília, que também é uma das professoras do nosso curso de psicanálise. Vou ter uma convidada mega especial, que nós estamos falando um pouco do psicanalista. Amanhã peraí, como que eu quero fazer psicanálise, mas por que eu vou para psicanálise? Por que eu vou fazer análise? Por que eu não vou fazer outra abordagem? É aquela coisa, nossa, eu decidi fazer análise, e agora? Eu quero fazer análise, né? Então, a Kênia Fernandes vai estar comigo, hein?
a Kênia Fernandes vai estar comigo. Muito obrigado, você que esteve comigo aqui no meu perfil, no perfil do Eduardo Rocha, no perfil do Inner. Todo mundo aqui nas lives em preparação à Semana da Psicanálise. Grande abraço, amanhã estamos aqui, hein? Você que chegou agora, assista, logo depois curta. Tá, meio de 15 é para acabar com o amor. Nada, você vai comendo e vai assistindo, Cíntia. Resolvido o problema. Leva o Eduardo Rocha para almoçar com você. Tá bom? Gente, valeu. Até amanhã. E se inscreva na nossa Semana da Psicanálise e se autorize. E se permita se autorizar um psicanalista. Tchau, tchau. Valeu.